bom? Então, nós vimos aqui, ó. Ele está sofrendo, o que é que ele vai fazer? Ele vai descrever a Deus, ele vai pedir a Deus que eu ouça. Segunda coisa, ele vai descrever o seu sofrimento para Deus. Ele está descrevendo o sofrimento para Deus. Então, a sua vida toda estava se esgotando. A sua vida espiritual estava se esgotando. A sua vida estava em declínio. E quantos não vivem hoje com a vida... Dona Geralda, boa noite, Deus abençoe a senhora. E quantas pessoas não vivem com a sua vida espiritual em declínio, né? Quantas pessoas não vivem com essa sua saúde mental se acabando? E eu digo para você, a melhor terapia para você hoje, que passa pela angústia da alma, pela ansiedade, pela depressão, é a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus. Independente, meu amado irmão, da sua religião. O que vai te trazer alegria é Jesus. Por mais difícil que estejam os seus dias, eu garanto para você que se você colocar nas mãos do Senhor, vai melhorar. Então, o seu corpo pode estar passando por processos de declínio, pode ser enfermidade. O médico talvez tenha dito para você que você tem um problema incurável, mas Jesus cura. O médico falou que são as últimas tentativas, as últimas chances, mas Jesus é o dono da vida. Né? Márcia Tânia, Deus abençoe. Ele é o dono da vida. Ele é aquele que te dá alegria. Ele é a própria alegria. Isso nos remete ao próprio Jesus. Ele se esvaziou da sua glória para que ser cheio de angústias. Jesus está na cruz, se esvaziando agora. Imagina, o Deus, o Todo-Poderoso, está agora se esvaziando de si mesmo. Está permitindo que a sua glória seja substituída agora, sabe por quê? Por angústias, cheios de angústias. Porque aquelas angústias que estão sendo carregadas por ele, que vai para a cruz do Calvário, são as suas angústias. Então, não aceite, sabe por quê? Porque Jesus, Isaías 53, já levou sobre si toda a enfermidade, toda dor, todo sofrimento. A vida e os projetos que o Senhor tem preparado para a sua vida são maiores do que você pode imaginar, tá bom? Então, não perca isso de forma alguma, não perca isso e não deixe que isso fuja do seu coração. Jesus é amigo fiel, é o teu advogado, tá? Hoje conversava com o irmão, nós falamos de uma causa ali, uma causa meio complicada, que nós poderíamos possivelmente tentar resolver da nossa forma. Mas nós chegamos a uma conclusão que a melhor forma de resolver um problema, sabe o que é? É a oração. A gente sentou e, olha, Cris, Deus abençoe. E a gente estava falando assim, olha, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar em campanha de oração. Nós vamos entrar e Deus, o Senhor, Ele vai resolver essa causa. Porque quem resolve as nossas causas é o Senhor. Nós não temos esse poder, essa autoridade para tomar as decisões, sair do controle, não. Nós temos problemas, colocamos nas mãos do Senhor. Você está passando por dias difíceis, coloque na mão do Senhor. É Ele que resolve tudo. A nossa esperança é o Senhor. E ele está ali se sentindo como soldado ferido, né? Ele se vê ali como aquele soldado que está ferido de morte no campo de batalha, que já está... Isso é como ele está se sentindo. Ele está expressando, olha, ele está se abrindo para Deus. Olha, Deus, eu estou me sentindo dessa forma. E eu digo para você, se está passando por isso, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é se abrir com Ele. É descrever para Deus o seu sofrimento. Olha, Senhor, e Emmanuel está dizendo, eu me sinto assim, como um soldado ferido, como se eu estivesse podre já entre os mortos. Ninguém vem para me socorrer, né? Então, já está ali contado entre os mortos. O versículo 5 termina, ó, dos quais já nem te lembras, são desamparados de tuas mãos. Ou seja, ele está se sentindo esquecido pelo próprio Deus. E às vezes nós temos medo de nos abrir para Deus, mas nós aprendemos que um cristão verdadeiro, que tem a confiança no seu Deus, ele tem liberdade hoje, porque o Jesus que morreu na cruz, como nós falamos ontem à noite, o sacrifício perfeito
Ou seja, Jesus ele foi sacerdote e o próprio cordeiro do sacrifício ali. Então, ele nos abriu agora a porta e nós temos acesso a falar com Deus. Se ele é como o Pai, e ele é o nosso Pai, nós temos livre acesso para conversar com ele. Então, Emã, ele está se abrindo com Deus. Ele está dizendo, olha, Senhor, é dessa forma que eu me sinto. Então, meu irmão, você tem liberdade de conversar com Deus, de se abrir e falar para Deus como é que você se sente. Tá bom? Olha, Senhor, eu me sinto dessa forma. Então, converse com Ele, se abra com Ele e mostre a Deus como é que você está se sentindo. Não é vergonhoso. Nós vivemos uma época hoje, e muitos, quem tem da nossa idade, né, para trás, sabe que os tempos anteriores a gente tinha medo de se expressar e era até praticamente proibido, porque ninguém conseguia fazer isso. Mas hoje nós vivemos um tempo em que nós temos liberdade de expressão e de falar, né? Agora, nós vamos aqui, vemos também, ainda no versículo 5, que ele tem o ânimo dele desamparado por Deus. Ele não se sente amparado por Deus, mas é o que ele está dizendo, como ele se sente naquele momento. E o Spurgeon, ele vai dizer que essa situação, ele escreve, que é uma situação triste, quando a nossa única esperança está na direção da morte. Spurgeon vai dizer isso aí, olha. Quer ver uma coisa triste? É quando a nossa única esperança parece ser a morte. Certa vez eu vi alguém falar, dizendo assim, eu preferia morrer. E Spurgeon está dizendo aqui, ó, o pior momento, acho que o fundo do poço, é quando você chega a uma situação e um momento que você não vê uma esperança, a não ser a morte. E isso é triste. E é nesse momento que você tem que lembrar que você tem um Deus que cuida de você, que você não está sozinho.